Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Shalom a todos. Passando aqui para transmitir uma mensagem da parte do Todo-Poderoso, entrando no seu lar, hoje, neste dia que o Eterno nos concede a oportunidade de meditarmos na palavra, de falarmos do amor, de falarmos das verdades das Escrituras àqueles que têm a disposição de estar ouvindo. Eu agradeço muito ao Todo-Poderoso, ao Eterno, pela oportunidade de poder conversar com os irmãos, de poder pregar a sua palavra aqui por intermédio desta rede social. Gostaria de iniciar este trabalho com uma oração e pedir ao Todo-Poderoso que te abençoe e abençoe esse momento que nós vamos passar aqui, meditando juntos nas Sagradas Escrituras. Glorioso e eterno Senhor Adonai, bendito das nossas almas, eu lhe agradeço por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos concede de estar na tua presença. Peço que o Senhor abençoe a vida dos amados e queridos irmãos, os participantes que simpatizam com a fé e que sempre, Senhor, estão participando conosco dos trabalhos de pregação que desenvolvemos por intermédio desta rede social. Muito obrigado por mais um dia de vida e pela saúde. Muito obrigado por todas as suas bênçãos, as quais o Senhor tem concedido a todos nós que cremos em tua palavra, em tuas promessas, em tua bondade, em tua graça, em teu cuidado. Ó Eterno, muito obrigado por mais um dia de vida concedida a mim, a minha família e a todos aqueles que aqui forem participar conosco. Glorioso é o Senhor que está assistindo a tudo e a todos. Benigno e santo, justo e fiel, puro e verdadeiro. Eu desejo, ó Eterno, que o Senhor abençoe os lares, as casas, a vida das pessoas que vão participar, vão assistir, ainda que não seja hoje, meu Senhor, ainda que não seja agora, ao vivo, mas essa mensagem vai ficar pelas redes sociais e eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida daqueles que o Senhor, ó Eterno, dá o privilégio de estar participando juntamente conosco. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem concedido. Eu lhe agradeço, ó Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Louvado seja o Todo-Poderoso, meus irmãos, por tudo que Ele tem concedido, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Só fazendo aqui um pequeno ajuste para não ter incômodo aqui no momento da mensagem. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Eu gostaria de estar adorando ao Todo-Poderoso com uma canção. Vocês podem participar comigo. Eu me rendo, não posso resistir. Tua presença me prende firme aqui. Teu Espírito me trouxe inspiração. Já não há mais em mim condenação. O Cordeiro da propiciação é o meu tão soberbo coração. Com seu fogo incendeia este altar, e das cinzas um servo voltarei para declarar que tu és meu Deus, para confirmar minha adoração, para me render, chorando aos teus pés. Tu és meu Senhor, e outro igual não há. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim. Meu caminho
me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim, Adonai, 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 Adonai. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim, Adonai, 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 Adonai. Amém. Louvado seja o Todo-Poderoso. Meus queridos, estou aqui com a Sagrada Escritura, com a Bíblia Sagrada em mãos. Gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Estava lendo aqui hoje um pouco as Escrituras e me veio à memória este texto, que já é conhecido da gente, né? Que está sempre lendo as Sagradas Escrituras, e me senti impulsionado a extrair algo de dentro deste texto e repassar aos amados irmãos, às pessoas que o Todo-Poderoso concedeu a oportunidade de ouvir esta mensagem. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu entendimento para a compreensão da palavra, porque, conforme disse Yeshua, quando ele estava ali naquele confronto com Hassatã, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Elohim, da boca de Deus. Capítulo 2, versos 12 a seguir, do capítulo do livro de Joel, cujo nome original, nome hebraico é Yoel. Vamos estar lendo. Contudo, mesmo agora, diz Adonai, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o vosso coração e não as vossas roupas. Voltem-se para Adonai, o Deus de vocês, pois ele é misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se, rico em graça e desejoso de mudar sua ideia a respeito do desastre. Louvado seja o Eterno pela sua palavra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Que o Senhor possa abençoar até aqueles que vão ouvir a mensagem. Minha vida está nas suas mãos. Quero pedir ao Senhor que dirija e abençoe a minha vida, a fim de que possa ser eu um instrumento, um canal nas suas mãos para levar a sua palavra aos que creem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos e amados ouvintes, irmãos que estão participando conosco, que ainda vão participar, lemos aqui um texto que foi escrito pelo profeta Joel, em um momento crítico da nação de Israel.
Crítico por quê? Crítico porque, por devido ao fato daquele povo e aquela nação, naquela época, terem voltado-se para os caminhos maus, por ter eles abandonado a Torá, a instrução, os ensinamentos, aquilo que chamamos, muitos de nós chamamos, conhecemos como a lei. Por eles ter abandonado tudo isso, por eles ter abandonado o bom caminho, por eles ter saído do caminho no qual o Eterno os tinha colocado e do qual eles nunca deveriam ter saído, veio por diversos profetas durante muito tempo as exortações. Veio o chamado ao retorno. Veio o chamado a voltar-se para Deus. Na língua grega, esta palavra é metanoia, que significa mudança de mente. No nosso português, quando nós vamos falar sobre esse assunto, nós temos o costume de falar arrependimento. O chamado a voltar-se para Deus. Não é apenas eu lamentar, chorar por devido a alguma coisa, ficar triste por alguma coisa que ocorreu. Não, é eu voltar, é eu retornar, é eu fazer uma conversão e não apenas eu mudar a minha mente. Mas quando nós vamos para a língua hebraica, nós vemos a palavra techuvá. O Eterno chamando ao povo a fazer uma techuvá, que é um retorno de volta para Deus. É como que se a pessoa estivesse fazendo uma viagem de carro para o sul, mas em um determinado momento ela descobrisse que ela estava indo para o norte. Exatamente ao oposto. Aí o que é que ela tem que fazer no meio do caminho, quando ela descobre que ao invés de estar indo para o sul, ela está indo para o norte, ela vai fazer uma conversão. Ela vai fazer um retorno. Ela vai voltar, vai dar uma volta, uma reviravolta na sua viagem de 100 graus, 180 graus, Ela vai fazer ali uma conversão completamente ao oposto, voltando para um caminho diferente. É isso que o profeta Joel, usado pelo Eterno, inspirado pela Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, ele fala ao povo naquele momento. E como estava o povo naquele momento? Qual era a situação do povo naquele momento? Amados, quando nós lemos este livro, nós vemos que a situação não era boa. A situação era catastrófica. A situação era de fome, de miséria e desespero. Porque pela infidelidade do povo, pelos pecados que o povo estava cometendo, o Eterno falou por intermédio de Joel que viria uma nuvem de gafanhoto. Se eles não retornassem, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, se eles não consertassem as suas veredas, se eles não retornassem ao caminho veredas antigas, eles teriam sérios problemas com tudo que aconteceu. E infelizmente, meus irmãos, o ser humano ele tem uma má inclinação, chamada pelos sábios judeus e pela língua hebraica de Yetzer Hara. O Yetzer Hara significa a má inclinação que todo ser humano tem. Aquela inclinação ruim que leva o homem a pensar de maneira errada e a agir de maneira equivocada. É aquela inclinação que o ser humano tem para fazer aquilo que está em oposição à vontade do Eterno. A Yetzer Hara
é aquela inclinação para fazer ao contrário daquilo que se pede pelo Eterno, daquilo que o Eterno nos pede. A má inclinação é aquilo que nós conhecemos como as paixões da carne. Quando lemos a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, nós vemos ele listar ali e falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. E lá no capítulo 5, versículo 19, ele fala sobre a luta que há entre a carne, ou seja, Yetzer Hará, e o Rua, ou seja, o Espírito. Então, esta são duas coisas opostas. São duas forças em contradição uma outra. Carne e espírito. Yetzer Hará e Ruach HaKodesh. Da parte do Eterno que atua no ser humano. Então o povo, nestas condições, eles recebem da parte do Eterno, que usando os seus profetas, veio a falar para eles, olha, consertem os caminhos de vocês. Retornem para o Eterno, façam techuvá, arrependimento, demonstrem arrependimento, o mais rápido que vocês puderem. Por quê? Porque se isso não acontecer, a calamidade virá. E infelizmente, o povo não deu ouvido. Infelizmente, as pessoas não escutaram o chamado de Deus através dos profetas. Infelizmente, as pessoas não deram ouvidos ao clamor dos profetas. E o que aconteceu? Segundo a história, irmão, uma nuvem de 120 quilômetros quadrados. Você sabe o que é 120 quilômetros quadrados, irmão? É muita coisa. Baixa sobre a terra de Israel. Baixa ali no Oriente Médio. E tudo o que tinha vida vegetal, tudo o que tinha verde, tudo o que eles puderam devorar pela frente, eles devoraram. Deixando uma nação inteira sem trigo, sem milho, sem as verduras que plantavam naquelas épocas e frutas para comer, e o povo então fica na fome e fica na miséria. E agora o povo com fome, sem frutas, sem verduras, sem cereais, sem legumes, passando por diversos tipos de problema, sem recursos. Agora o povo escuta o profeta falar. Agora o povo então lembra das palavras dos profetas. E eles então, depois de tanto sofrer, depois de ter esta catástrofe sobre eles então resolvem escutar o clamor dos profetas, o brado dos profetas, e voltam então às suas vidas em oração e em ajuste diante dos olhos do Criador. Meus queridos irmãos, eu te pergunto, os dias de hoje são diferentes daqueles tempos passados? Não. O cenário mudou. O mundo modernizou. A tecnologia deste mundo não é semelhante à daquele tempo. As coisas evoluíram. O cenário, o ambiente modificou. Mas o quadro é o mesmo. A teimosia do ser humano é a mesma. A desobediência do ser humano é a mesma. A Yetzer Hará, a má inclinação do homem, do ser humano, ainda é a mesma. O que acontece com o ser humano que ele não escuta a voz do Criador? Temos a tendência, irmãos, a escutar tudo e todos, mas uma dificuldade grande o ser humano tem de ouvir a voz do Criador.
Costumamos a escutar o clamor das pessoas ao nosso redor, o brado das pessoas em nosso redor. Os pais escutam os filhos, escuta a esposa escuta os filhos, escuta o que o marido fala, os empregados sempre escutando, dando ouvido aos patrões, sempre escutando as pessoas em sua volta. Mas, irmãos, a dificuldade que o ser humano tem para se conectar e ele ouvir, atender a voz do Criador é muito grande. E felizes são aqueles que, em meio a toda essa situação calamitosa que o mundo está vivendo, irmãos, em que a passagem do ser humano aqui experimenta, porque nós passamos por este mundo e experimentamos muitas coisas, boas e ruins. Às vezes agradáveis e outras vezes desagradáveis. Circunstâncias favoráveis e outras completamente desfavoráveis. Então, a nossa vida aqui ela é como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Outra hora alcança um patamar médio, de repente despenca, vai lá embaixo novamente, de repente dá aquele aclive, sobe lá em cima, declina e assim vai até chegar ao fim determinado pelo Criador. Então, meus irmãos, o povo estava nessa condição naquela época. E veio sobre aquela nação, veio sobre o povo, e isso foi registrado, irmão, para exemplo nosso. O sábio Salomão, ele disse, tudo sucede igualmente a todos debaixo do sol. O mesmo sol que brilha para mim e para você hoje, no século 21, neste ano 2021, irmãos, brilhou para aqueles naquelas épocas. E infelizmente, a mesma má inclinação que esteve neles, levando eles a ficarem surdos, cegos espiritualmente, sem capacidade de enxergar aquilo que o Eterno mostra, pede e requer, sem capacidade de ouvir e escutar a voz e o clamor dele, é a mesma que impera na vida das pessoas, da grande maioria das pessoas dos dias de hoje. E felizes são aqueles, irmãos, que em meio a tudo isso conseguem escutar a voz do Todo-Poderoso, conseguem enxergar tudo o que está acontecendo e atendem, irmão, o clamor daqueles que o Eterno está usando nos dias de hoje para falar. Voltem-se para Deus, para o Eterno, para o Criador, enquanto é tempo. Por quê? Porque as portas vão se fechar. Voltem-se enquanto é tempo, ainda dá tempo, irmão. Você que vai assistir, você que está assistindo, você que vai ter o privilégio de ouvir esta mensagem, ainda dá tempo. Ainda há tempo para mim, ainda há tempo para você. Ainda dá tempo de deixar a bebida, ainda dá tempo de deixar o cigarro, ainda dá tempo de deixar as drogas, ainda dá tempo de deixar o adultério, ainda dá tempo de deixar a mentira, ainda dá tempo de confessar o erro, a transgressão, a falha, ainda dá tempo de consertar os passos que estão indo a passos largos para o inferno, ainda dá tempo de sair do caminho errado e voltar para o caminho correto, para o caminho que conduz a Deus. Mas sabe o que é o problema? As pessoas não querem. Por quê? Porque fazer isso é difícil, e é difícil mesmo. Não é fácil. Fazer isso não é para qualquer um. Porque o Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, ele disse: entrai pela porta estreita,
que largo é o caminho, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha o que ele diz: são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita. É isso que nós devemos fazer, irmão. Entrar pela porta estreita. E são poucos os que trilham esse caminho. São poucos os que entram pela porta estreita. São poucos os que, nestes dias, irmãos, têm tido esta visão, esta capacidade de enxergar, esta capacidade de compreender, esta compreensão, e que tem aberto mão de tudo o que precisa, às vezes, ser deixado para trás, para prosseguirmos neste caminho que é um caminho estreito. Então o povo naquela época, meus queridos, ouviu o brado do profeta Joel, dizendo, olha o que ele diz. Diz Adonai, voltem-se para mim de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Disse o Senhor ao profeta Jeremias, no capítulo 29, e lá na altura do versículo 13 e 14. Este é o segredo, irmão, para a vitória. Voltar-se para ele, mas não da boca para fora, mas de todo o coração. Está assim de gente hoje, irmãos, com o nome do Eterno, com o nome de Deus, Senhor, Senhor na boca. Isso é bom. Mas, irmãos, são muitos poucos os que têm o coração voltado de verdade para ele. Ele mesmo disse, capítulo 29, verso 29 de Isaías, este povo vem a mim com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Naquela época isso acontecia, na época de Isaías. E hoje também acontece. O que vemos hoje? Templos lotados. O que vemos hoje? Pessoas em tudo quanto é parte dizendo, eu sou servo de Deus, serva de Deus. Mas nós vemos muito pouco frutos benéficos, frutos de um coração totalmente e realmente voltado para Deus. Não quero generalizar, pois o Senhor tem os seus remanescentes, mas isso está o absurdo nos nossos dias. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só, irmãos, que devemos entender uma coisa. Devemos compreender que Deus nos chama por amor. Que Ele usa pessoas e a sua palavra para falar, para chamar a nossa atenção, a fim de voltarmos-nos para Ele de todo o coração e de livre e espontânea vontade. Mas o ser humano insiste em permanecer no erro. O ser humano insiste em seguir o caminho errado. O ser humano insiste em fazer as coisas do seu próprio jeito. O ser humano se recusa. Ele se recusa a voltar, a retornar, a fazer até chuvar do jeito que precisa. Quando eu falo assim, eu falo a humanidade de uma forma, irmão, abrangente. Eu falo a humanidade de uma forma, irmão, geral. Então, em meio a tudo isso, são poucos os que têm tido seus ouvidos abertos e que têm tido seu coração despertado, seu entendimento aberto para a compreensão e que tem feito este retorno real e verdadeiramente para o Eterno, para o nosso Criador. E então o que ele faz? Diante da insistência em permanecer no erro, diante da teimosia,
diante da obstinação em permanecer no caminho errado, ele permite que venha calamidades. Ele permite que venha catástrofes. Ele permite que venha tragédias. Ele permite que o mundo seja sacudido de alguma forma, de alguma maneira, por algum motivo, por alguma razão. E o que é que nós estamos enfrentando nestes últimos dias, desde o ano 2020? Uma sequência, uma série de situações extremamente complicadas. A cada dia uma nova má notícia. A cada dia uma notícia bombástica diferente. Nos últimos dias temos visto a aberração, a abominação de algo criado segundo as profecias, algo que promete uma coisa que não pode cumprir, ou seja, paz. Uma estátua, conforme nós temos visto aí, muitas pessoas falar de um leão com ali, né, outras características, um leopardo com asa de águia, enfim. Aquilo ali é uma abominação, uma afronta, e aquilo ali tem um sentido, um significado profético muito grande, irmão. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está aí, você que vai ver, assistir esta live, esta mensagem, o que você está esperando para retornar para Deus? O que você está esperando? Precisa de mais sinais? Precisa de acontecer algo além daquilo que já está acontecendo? Precisa a situação ficar ainda mais complicada, mais difícil, para nós retornarmos de verdade para o nosso Criador? O que será necessário ele fazer na humanidade para que as pessoas dos dias de hoje, dos tempos de hoje, irmão, acordem? Ele já tem feito tantas coisas. Ele já tem feito, irmão, tanto para chamar a nossa atenção. Sabe o que está acontecendo, irmão? E o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que de sempre escutamos em alguma ilustração. Talvez você já escutou. A ilustração de um rapaz, de uma pessoa que estava em uma casa, diante de uma enchente. E a enchente só subindo, só subindo, só subindo. Os amigos dele viraram e falaram: olha, fulano, vamos sair daqui rápido. Segundo as autoridades, essa enchente, ela vai subir, ela vai alagar tudo. E ele não sabia nadar. Ele disse: não, eu vou ficar aqui. Os amigos foram embora. Os amigos foram embora e avisaram os seus parentes: olha, o seu parente está lá na casa dele e falou que não vai sair. Os parentes foram lá e falaram: fulano, sai daí imediatamente, a água está subindo, os nossos amigos já foram embora e aqui nós estamos aqui como seu parente para poder te dar um alerta e vamos sair daqui o mais rápido que você puder. Ele também disse aos parentes: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Os parentes foram embora e comunicaram às autoridades ali. Veio o corpo de bombeiro e falou: olha, fulano, sai daí imediatamente. A enchente está só subindo. E ela vai alagar tudo e você vai morrer afogado. Ele disse: não, eu vou ficar. A água foi subindo, 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 até voltar um bombeiro só dentro de uma barca e disse: olha, é a última chance. Nós vamos ter que evacuar tudo, sair daqui. Não vamos poder retornar.
você não sabe nadar. Entra dentro do barco, vamos sair daqui junto comigo. E ele disse, não, eu já tomei a minha decisão, eu vou ficar aqui. Resultado, aquele bombeiro foi embora na sua barca. Ele foi obrigado a ir, ele teve que sair. E o homem que não sabia nadar, viu a água subir, subir, subir. Quando ele deu por si, não tinha mais aonde ele se segurar. Não tinha mais aonde ele se refugiar, porque a água tinha tomado conta de tudo. E o que aconteceu? Ele morreu afogado. Diz a ilustração, que é apenas uma metáfora, uma ilustração, uma brincadeira para ilustrar uma coisa real, que quando ele chega no céu, ele vai reclamar com Deus. Ele chega diante do Senhor e fala para ele, olha, a culpa é sua de eu ter chegado aqui, de eu ter morrido, de eu morrer na enchente. Ele falou, não, a culpa é minha, não, a culpa é sua. Olha o que eu fiz para te salvar. Eu mandei seus amigos, eu mandei seus parentes, eu mandei uma guarnição dos bombeiros, eu mandei um bombeiro em uma barca até você rejeitar todos e a água te matar. É lógico que isso é uma brincadeira, irmãos. As coisas realmente não vão acontecer assim. Não é assim que funciona no mundo espiritual, mas só para ilustrar a mensagem. Assim estão as pessoas nos dias de hoje. A necessidade de um retorno, irmão, para o Deus vivo e verdadeiro é muito grande. E isso precisa ser feito, irmão, o mais rápido possível. Por quê? Porque, irmãos, não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Vocês já viram falar daquele instrumento de medir a hora do passado, a ampulheta? Acho que é esse mesmo nome, né? De um vidro com um pequeno pescoço, orifício, aonde passa a areia, né? A areia vai passando uma areinha ali e cai na parte de baixo. Não sei se aquilo mede 1 hora, se é um dia, 24 horas, 12 horas, não sei. Eu acredito, ela mede um tempo ali, não me sei. Eu acredito que cada uma mede uma quantidade de tempo. Algumas 1 hora, outras 2, outras 3, enfim. Eu acredito, irmãos, que se o tempo deste mundo, desta era presente, pudesse ser medido numa ampulheta, eu acredito, irmão, que nós veríamos muito pouca areia para passar. Veríamos que a grande parte da areia, mais de 90% da areia, muito mais de 90%, já passou. Está faltando muito pouca areia para passar. Ou seja, está faltando um tempo, irmão, reduzidíssimo, para que tudo que precisa cumprir, venha se cumprir. E o que eu encontro? E o que nós encontramos nos dias de hoje? Muitos de braço cruzado. Muitos se enganando com falsos discursos. Muitos se iludindo com fantasias e mentiras teológicas. Muitos se iludindo com heresias e ilusões, pregado muitas das vezes dentro dos círculos religiosos, irmão. Vamos acordar, irmão. Lembram do desenho animado O Fantástico Mundo de Bob? Daquele menininho que andava no Velotrol e que vivia um mundo fantasioso devido a tudo que estava ao seu redor, que ele ouvia, que ele via, levava a ele a criar um mundo fantasioso e ele vivia aquele mundo de fantasia. Ei, meu irmão, minha irmã, chega de fantasia. Você quer coisas mais reais do que tudo que está acontecendo? Precisa de mais? Se for preciso, eu tenho uma notícia para te dar. O Eterno vai dar mais sinais. Está começando, irmãos. Já começou e eles estão em franco cumprimento. Não vai parar por aí. Muitas coisas virão.
E não vai demorar, não. Ainda este ano, estamos aí na expectativa da virada do ano, do nosso calendário gregoriano. Estamos aí. E tem muita gente na expectativa de que dias melhores virão. Meu irmão, eu não quero passar uma palavra negativa, mas a palavra que eu tenho é uma palavra, irmão, completamente realista. Dias melhores, irmão, virão para aqueles que retornarem para Deus e estiverem seguros, debaixo da mão do Onipotente. Caso contrário, irmão, é tudo fantasia. Tem gente esperando que as coisas voltem, irmão, a ser tudo do jeitinho que elas sempre foram. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Sinto muito em dizer. Vamos sair do mundo de Alice no País das Maravilhas. Vamos sair deste mundinho, porque as coisas não vão, irmão, ser exatamente igual foram há 20, 30, 40 anos atrás. Este mundo de outrora, irmão, ele não volta mais. Ah, mas você está sendo muito pessimista, meu irmão. Não, irmão, eu estou sendo realista. Sabe por quê que eu estou sendo realista? Porque eu procuro compreender isso aqui. Então, meus queridos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem muita gente pensando ainda em obcecado, desejoso, querendo ficar rico. Querendo ainda fazendo seus planos, fazendo seus projetos para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Irmãos, quem sou eu para falar para você não fazer isso? Quem sou eu para criticar esse tipo de atitude? Mas vamos fazer este retorno o mais rápido possível. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei o que pode acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu só sei, irmãos, que durante muitos anos, toda virada de ano, eu ia com o mesmo discurso, ouvia o mesmo discurso, passava o mesmo discurso. O ano que vem o novo ano está chegando e tudo será melhor. Com certeza o ano que vem será melhor do que esse. Até, irmãos, que eu fui vendo que eu estava sendo leviano. Até que eu fui vendo, irmãos, que eu estava falando uma coisa que a Sagrada Escritura não apoia. Até que eu fui vendo, irmãos, que a mensagem que as pessoas ao meu redor, nos púlpitos aonde eu convivia, pregava, que elas muitas das vezes, irmão, eu não estou condenando 100%, mas muitas delas não estavam em harmonia com as profecias escatológicas. Ah, então eu espero só o mal. Não, eu não espero só o mal. Eu espero só catástrofe. Não, não espero só catástrofe. Aquele que volta-se para Deus, ele está escondido debaixo da mão do Onipotente, do Todo-Poderoso, e ele cuida de todos aqueles que se voltam e retornam para ele de uma maneira muito paternal, de uma maneira muito profunda. O Pai cuida dos seus filhos. Então, há muitos que estão em uma vida calamitosa, por retornarem mesmo em meio a essa situação tão dificultosa que estamos enfrentando e que ainda enfrentaremos, porque não vai parar por aqui, irmãos. Isso não vai parar por aqui. Quem pensa que isso vai parar por aqui, que toda a situação vai virar um mar de rosa, irmão, acredito no Papai Noel também.
Acredite no Papai Noel também, porque acreditar que tudo vai virar um mar de rosa, vai voltar a ser 100% igual era antes, que tudo vai florescer e virar mil maravilhas, isso é ilusão, é acreditar em Papai Noel, é viver no fantástico mundo de Bob. Então, que solução eu e você tem? A humanidade tem, as pessoas têm. Voltem-se para Deus enquanto é tempo. Continue com tudo aquilo que a vida nos proporciona, irmão. Trabalhando, estudando, fazendo seu curso, fazendo seus projetos, construindo a sua casa, terminando a sua faculdade. Continuemos nesta vida, irmão. Mas com uma coisa em mente. As profecias estão cumprindo, as profecias vão se cumprir, queira eu ou você, aceite ou não, vai cumprir, está cumprindo, nada vai cair por terra, nada vai impedir o agir do Eterno. Tudo que precisa acontecer, que foi deixado pelos profetas, que está na Torá, que está na Brit Hadashah, que foi ensinada por Yeshua e os seus Talmidim, vai acontecer e vai se cumprir, queira o homem, creia o homem, sim ou não, vai acontecer. Então, qual é o recurso disponível a mim, que sou inteligente e que quero ver o meu próprio bem, quero ver o bem da minha família, quero o bem do meu próximo. Corra para os braços do Todo-Poderoso, do Eterno. Se abrigue ali debaixo da sombra do Onipotente. Faça um retorno, techuvá, mas faça de verdade, não faça pelas metades. Volta para a origem. Não volta para os galhos, volta para a raiz. Volta para a originalidade das Escrituras. Não apenas para os galhos, buscando ali nos galhos apenas uma satisfação momentânea, não. Busca a seiva lá na raiz. Porque é isso que o Eterno, irmão, deixou para nós e tem para nós. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. E eu agradeço a participação dos irmãos. Quero saudar aqui a minha irmã biológica, a Ana Júlia, que está participando comigo, e todos os demais que já deixaram aí o seu like, que já deixaram ali, registrada a sua passagem por esta rede social, nesta live. Oremos. Eterno, maravilhoso e santo, a sua palavra é a verdade, e coube a mim e cabe a mim passar adiante aquilo que no meu coração o Senhor coloca. Ó Eterno, eu te peço, nos ajude a retornar para os teus braços, porque é nos teus braços que fomos criados para estar. Não fomos criados, Senhor, para sair das tuas mãos, para sair dos teus braços e para caminhar sozinho por este mundo de inclinações más. Não fomos chamados, Senhor, para ouvir a nossa má inclinação, a nossa Yetzerará, e fazer aquilo que ela determina. Fomos chamados, ó Eterno, para ouvir a voz do Teu Espírito, a voz do Ruach HaKodesh, e andar no caminho estreito, porque este é o caminho que conduz à vida eterna. Eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, te bendizer e pedir a sua bênção em favor dos irmãos, em favor das vidas daqueles que vão assistir esta mensagem. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço ao Senhor, nos ajude, Eterno, a escutar a sua voz, a ouvir o seu chamado, a atender a sua petição. Livre-nos de todo o embaraço, porque tem muitas pessoas embaraçadas, Senhor, em vários tipos de situações e impedidas de progredir porque estão amarradas, embaraçadas nos vícios, na mentira, na falcatrua, no engano, no adultério, na mentira, nos vícios,
na corrupção, em tudo aquilo que é errado, Senhor. Ajude-nos a vencer a nossa má inclinação. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno abençoe a vida de cada um dos irmãos. Ainda essa semana nós vamos estar retornando com outras mensagens que vêm, da orientação, conforme a orientação do nosso Criador, do Todo-Poderoso, para poder passar para os irmãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A Shalom. Amém. Que o Eterno abençoe a todos, uma boa noite, uma semana de trabalho maravilhosa para todos, no nome de Yeshua HaMashiach.